Mas no final de contas, o que acaba tornando uma pessoa ruim com atitudes vilanescas? Será que ela nasce assim e cresce e vai ficando cada vez mais malvada? Será que a sociedade a corrompe ou muitas vezes ela não tem a noção de que ela está sendo ruim, está sendo uma vilã? Bem, são essas perguntas que a gente se faz e algumas são até respondidas no livro Vilão, que a gente vai falar sobre ele depois da vinheta. Vilão é o novo lançamento do grupo editorial Record sob o selo Record e da autora Victoria Schwab, que acaba assinando por V.E. Schwab. Ela já escreveu livros como... Tô pegando a colinha aqui, porque senão eu acabo esquecendo ou errando o nome. Um Tom Mais Escuro de Magia e também a sua continuação. E também a série Guardiã das Histórias, também tem Guardiã dos Vazios. Eu não li esses outros livros da Victoria Schwab. Esse livro é o primeiro contato que eu tenho com a autora e eu confesso que eu gostei bastante. Mais na frente do vídeo eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos, mas agora eu vou dar uma breve introdução da história, sem contar muitos detalhes para não estragar muitas surpresas. Vilão vai contar a história de Victor Vale e Ellie Ever. Enfim, tem essa aliteração que eu acho muito engraçada. Inclusive, vários heróis da Marvel têm esse tipo de aliteração. É Bruce Banner, é Peter Parker. Tem essa coisa que é bem de herói mesmo, de quadrinhos. Então eu gostei bastante que ela tá referenciando esse mundo dos quadrinhos, dos super-heróis no livro dela. Enfim, Victor Vale e Ellie, eles são dois amigos que estão cursando a faculdade juntos, mas Ellie tem uma proposta do seu trabalho de conclusão de curso um pouco diferente. Ele descobre que no mundo existem pessoas extraordinárias. O que são isso? São pessoas que adquiriram poderes após passar por uma experiência pós-morte. E é claro que Victor, que é extremamente ambicioso, decide passar por uma experiência pós-morte para ganhar superpoderes. E Ellie também vai junto para poder comprovar a sua tese de conclusão de curso. Enfim, a minha tese de conclusão de curso foi falar sobre o Batman. Não morrer. Tudo bem que para certas pessoas conclusão de curso é tão trabalhoso que é quase comparado a uma quase morte, mas eu acho que eles foram um pouco além. Então essa é a primeira parte da história e que ela fica voltando o tempo todo. Daí em diante, o Victor ele é preso por algumas coisas que acabou fazendo e ele fica livre. O Victor volta 10 anos depois para sua cidade para se vingar de Ellie. E é a partir daí que tem a história, que ela vai, a partir desse momento, das horas antes desse encontro entre os dois e tendo retrospectiva do passado, mostrando mais sobre como eles viveram nesse meio tempo que eles ficaram separados. Meio tempo, modo de se dizer, né? Porque foram 10 anos. Vilão tem uma narrativa toda trabalhada em flashbacks e a Victoria faz um trabalho excelente intercalando os capítulos do presente com os do passado, o que eu acho extremamente fantástico, porque meio que ela coloca uma cena do presente e para explicar algumas atitudes, você fica se perguntando por que esse personagem fez isso, ela volta no passado e explica pra gente tudo direitinho, toda aquela carga emocional que fez o personagem ter aquele tipo de atitude. E também uma coisa maravilhosa nesse livro é os personagens. Eu, sinceramente, não gosto de personagens que são extremamente planos, ou seja, extremamente previsíveis e que é aquele ideal de bondade. Eu acho eles extremamente chato. Quando começa um personagem extremamente bonzinho, eu já reviro os olhos e pronto, acabou. Agora, em Vilão, todos os personagens são extremamente dúbios, ou seja, eles transitam entre o bem e o mal. Na verdade, eles seguem apenas o próprio código de conduta. Então, algumas horas eles vão ter atitudes extremamente boas e você fala, nossa, eles são heróis, e outras horas eles vão ter atitudes extremamente tenebrosas que você vai falar, nossa, eles são vilões. E eles ficam transitando nisso do início ao fim, o que torna o livro muito gostoso de ler e você no final tem que saber, afinal, quem é o vilão da história, já que na capa mesmo só vem dizendo vilão e não vem dizendo
quem é. Desde o início, você fica se perguntando, nossa, será que é tal pessoa? E no final, você tem a certeza? Não sei, depende muito do seu código moral para definir quem é o verdadeiro vilão dessa história. E por mais que a história acabe focando em Victor e Ellie, todos os personagens que estão citados no livro são muito, mas muito maravilhosos, extremamente carismáticos, mesmo que eles não sejam o ideal de bondade. Eu já falei que nenhum deles segue o ideal de bondade, mas tem alguns que exageram aí na maldade que poderiam ter. A Serena, o Mitch, a Sydney, enfim, esses três personagens que acabam como pano de fundo. Eu não vou citar poderes deles, nem que lado e partido que eles pegam, porque pode acabar estragando algum tipo de surpresa. Mas saibam que eles são muito legais. A Serena, eu me senti mal, às vezes, em gostar tanto dela, as falas dela, o jeito como ela age. Ela é extremamente carismática e isso me capturou de vez. A inocência da Sydney é cativante e o contraste que o Mitch é, um contraste ambulante de ser extremamente forte e ao mesmo tempo extremamente inteligente, que pega e desconstrói a gente nesse tipo de modelo de se você é grandão, você é burro, e se você é inteligente, você é fraco. Então, todos eles nos ensinam coisas novas e são muito, mas muito carismáticos. Eu acho que eu já falei isso antes e vou repetir várias e várias vezes, porque eu fiquei apaixonado pelos personagens desse livro. Pra mim, é o grande ponto forte desse livro, são os personagens e por eles ser imprevisíveis. Todos eles têm atitudes que você não espera. A cada capítulo é uma nova surpresa. Mas como nem tudo na vida é perfeito, vilão também tem os seus defeitos e ele fica por conta do ritmo. Apesar dos capítulos variarem, né, em serem capítulos pequenos e capítulos grandes, o que eu gosto bastante. Eu não gosto de livros com capítulos enormes, porque parece que a leitura fica arrastada. Então aqui a leitura é dinâmica, mas o ritmo acaba sendo um pouco lento. O início e o meio, em que ele está consolidando a história, ele é bastante lento, mas chega do meio pro final, ele dá uma acelerada com algumas brecadas no meio. Então o ritmo faz a gente acelerar e depois parar o tempo todo, o que não segue uma cadência, uma cadência normal. Ele acaba variando como se fosse uma montanha russa. Isso para algumas pessoas pode ser tranquilo, cara de boa, mas para mim me fez engasgar em alguns momentos do livro e ficar dias sem conseguir ler ele. Pegar ele e começar a ler e falar, nossa, não tá indo. Aí depois que passa essa parte, devora 50, 100 páginas numa tacada só, porque ele acaba prendendo a gente em outro tipo, quer dizer, é o mesmo tipo de narrativa, mas em outro tipo de situação. Mas no final de contas, será que vilão vale a pena? Sim, vale muito a pena, porque é uma leitura muito gostosa de se fazer, com personagens extremamente carismáticos, e eu acho que eu falei extremamente nesse vídeo muitas vezes, o que ao contrário desse livro, ele não é exagerado, ele tem isso dessa zona cinzenta, se alguém é bom ou mal, e por tratar de um tema que eu gosto bastante, que é herói. Como está estampado aqui no meu peito, né, em todo o meu cenário quarto, eu gosto bastante de super-heróis. Então um livro que traz esse debate de super-heróis versus super-vilões e o que pertence o que qualifica um herói, o que qualifica um vilão, tudo isso é tratado num livro e traz perguntas e faz a gente debater sobre o que separa uma pessoa de ser egoísta de uma pessoa de ser necessariamente vilã. Será que pensar em si próprio é tão ruim assim? Ou é uma medida de sobrevivência? Bem, para saber mais sobre isso, refletir mais e ter uma boa história, é só você comprar Vilão, que já está disponível aí nas livrarias. Ele foi um lançamento de julho, se eu não me engano. Se não foi julho, foi agosto, mas já está nas livrarias aí do Brasil. Mas também eu vou deixar o link aqui embaixo para você comprar na Amazon, que você comprando por esse link acaba ajudando bastante o canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue o Barba em todas as redes sociais, principalmente o Instagram, porque tem conteúdo inédito lá sempre, além, né, dos recebidos desses livros quando as editoras me mandam. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau!